Começa agora o programa Banzeiro, uma prosa no movimento Xingu Vivo para sempre. Alô, povo do Pará e do Brasil! Um forte abraço para toda a nossa querida audiência do Banzeiro. E estamos aqui novamente com o nosso podcast, nosso programa do Xingu Vivo. Euzinho aqui, Thiago, acompanhado da minha parceira de microfone e militância, Ana Laide, para a gente conversar sobre um tema que é importante para todo mundo que se indigna quando alguém ou algum projeto causa um sofrimento à natureza. É isso mesmo, Thiago. Hoje vamos falar de uma luta que não está acontecendo só no Brasil, mas no mundo todo. A luta é para considerar culpados de crime todos aqueles que fazem uma obra ou qualquer outra ação onde eles sabem que pode acontecer um desastre ambiental. Tipo o que a mineradora Vale fez em Brumadinho e Mariana. A Vale e seus engenheiros sabiam que as barragens de rejeitos não prestavam e mesmo assim continuaram a utilizá-las. Elas se romperam e praticamente mataram o Rio Doce e o Rio Paraupé. Rio de lama, doce agora amargo vem. De Mariana, desceu rejeito não tem pra ninguém. E varre cama e sonhos, segue tudo pro além. Me diga, Vale. O monstro desceu corredeira, dizimando tudo à sua frente. Não tem medo de ninguém, de investigação nem de autoridade. Curiosamente, já existe na lei brasileira a figura do crime ambiental, algo que, inclusive, o IBAMA deveria fiscalizar e multar conforme o caso. Mas sabemos que não é bem assim que ele funciona, né? Porém, o assunto que a gente está falando aqui é outra coisa, de uma escala maior. Estamos falando aqui do crime de ecocídio. Ecocídio, vocês já ouviram falar disso? Como esse é um termo novo, é possível que muita gente nunca tenha ouvido falar esse nome. Uma maneira possível de entender este conceito de ecocídio é comparando ele com outro conceito mais ouvido por aí, que é o genocídio. Hoje, com a pandemia e a política assassina do Bolsonaro, todo mundo está chamando ele de genocida. E o que é um genocídio? É um ataque proposital contra pessoas, estimulado por motivos raciais, étnicos, religiosos ou até políticos. Esse ataque pode ser direcionado à totalidade das pessoas do grupo atingido ou apenas a uma parte dessas pessoas. O ataque pode ser contra a própria vida, contra a dignidade ou ainda contra as formas de expressão cultural ou modos de vida. Quando a gente chama o Bolsonaro de genocida, é porque suas políticas são uma violência sistemática e proposital contra diversos grupos sociais no Brasil. Por exemplo, os indígenas, que sofrem atentados contra a vida, contra o território, contra suas formas sociais e culturais. Para pensar em genocídio, a gente tem que entender que, se esses ataques continuam, os povos indígenas podem desaparecer. E esse é um crime tão grave, que tem uma corte internacional penal criada só para julgar esses tipos de violência, que são consideradas crimes contra a humanidade. Esse tribunal fica na cidade de Haia, na Holanda, e é para lá que várias lideranças indígenas foram na semana passada para denunciar o Bolsonaro por genocídio. O crime de ecocídio tem, então, alguma semelhança com o genocídio. É quando alguém, alguma empresa ou governo agride o meio ambiente de tal forma que, se esse ataque continua, os ecossistemas desse meio ambiente correm risco de desaparecer. Pode ser que as florestas como a Amazônia acabem, que os rios e mares morram, que os gelos nos polos derreta e tudo isso elimine para sempre diversas espécies de animais, plantas e outras formas de vida que a natureza levou milhões de anos para desenvolver. Lembram daquela ação que ocorreu em 2019, o Dia do Fogo, quando diversos grandes fazendeiros e invasores da Amazônia queimaram tantas florestas que até escureceu o céu do país? Pois é, todo ano eles continuam queimando a Amazônia, queimando o Pantanal e outras florestas, de forma que, se continuar assim, as florestas não têm sequer como se recuperar e morrem. É precisamente uma agressão dessas que pode se enquadrar como ecocídio. Como a Ana falou, tem uma luta mundial para que esse crime de ecocídio também seja julgado na Corte Penal Internacional. Mas, além disso,
a gente também tem um projeto de lei aqui no Brasil, que está parado lá no Senado desde 2019. Como esse é um tema um pouco técnico demais, um pouco complicado, a gente pediu para a juíza Fernanda Mena explicar um pouquinho melhor para a gente. Oi, Fernanda, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao Banzeiro. Olá, Ana. Olá, Tiago. Olá, ouvintes do Banzeiro. Eu sou Fernanda, falo aqui da aldeia Pé do Monte, uma aldeia Pataxó, no Monte Pascoal, na Bahia. E mando um abraço dos Pataxós para todos os ouvintes do Banzeiro, aí no Pará, no Brasil e no mundo. Bom, sobre o ecocídio, o que seria ecocídio, né? Conduta de causar um dano ambiental tão grave, né? Que seja muito extenso ou que seja irreversível, que a natureza não dê conta de recuperar nunca ou em um prazo razoável. E que mate, né, um rio, todo um ecossistema, várias espécies de animais, acabe com a biodiversidade e as condições também das populações humanas de existir, e de existir como parte desse sistema. Nós, no Brasil, ainda não temos uma lei que torne crime o ecocídio. Temos só um projeto de lei no Congresso. Então, sem uma lei que defina esse crime, não é possível a punição para os criminosos. Então, o projeto de lei está no parlamento e nós estamos trabalhando aí também, inclusive, para melhorar a redação, porque pela redação que está lá, só a contaminação é que seria ecocídio, grilagem de terras, desmatamento ou até grandes empreendimentos de grandes construções, né, de energia, por exemplo, não configurariam. Mas a gente está trabalhando para melhorar essa redação, para propor para os parlamentares uma redação melhor. E no Tribunal Penal Internacional também não há esse crime ainda, e agora há um grande movimento internacional para que esse crime também seja previsto lá e possa ser julgado e punido também no Tribunal Penal Internacional. E aí, uma vez que os estados que fazem parte, né, as nações, os países que fazem parte, eles decidirem que o ecocídio vai ser julgado lá, aí cada país tem que aprovar dentro do seu país mesmo para poder valer. Então, tem que aprovar, ratificar, que a gente diz, né, o aditamento no acordo internacional para que valha lá. Como a Fernanda explicou, pessoal, a gente pode falar, então, que o que está acontecendo com a Volta Grande do Xingu é um crime de ecocídio, porque quando o governo e a Norte Energia fizeram Belo Monte, eles sabiam da sua destruição. Sabiam por eles mesmos e também pelos avisos que todo mundo deu de que o projeto não tinha sentido nenhum. Eles sabiam que não ia ter água para todo mundo, que os peixes iam morrer, que não ia mais dar para navegar direito, que as comunidades que foram arrancadas das suas terras iam ficar na miséria, que o desmatamento ia ser um dos piores do Brasil e por aí vai. Então, Belo Monte é sim todinha um crime de ecocídio e eles têm que ser culpados por isso. E como os ataques à natureza, aos ecossistemas e às florestas estão cada vez piores aí com esse governo do Bolsonaro, essa semana, na quarta-feira, foi criada uma grande campanha nacional chamada Pare o Ecocídio, uma campanha que está aliada a uma outra campanha de organização mundial. Tem muita gente firmeza que participou disso, por exemplo, lideranças indígenas Pataxó, do Monte Pascoal, lá na Bahia, e Munduruku, do Tapajós, aqui no Pará. Além dessas lideranças indígenas, também teve deputados federais e vários ambientalistas. Quem também ajudou a montar essa campanha foi o Flávio Montiel, coordenador da organização International Rivers. A International Rivers é uma organização sediada fora do Brasil, e daí tem esse nome em inglês, né? Se a gente fosse traduzir esse nome, em português seria algo como Rios Internacionais. Eles são o pessoal que, como a gente, está batalhando aí pelas águas que correm nas margens, dando vida a tanto ecossistema e comunidades por aí, né? Por isso, a gente convidou o Flávio para falar um pouco dessa campanha e o contexto dela. Seja bem-vindo aqui também ao Banzeiro, Flávio. Olá a todos. Olá, Tiago. Olá, Ana. Obrigado pelo convite por estar aqui no Banzeiro. Queria falar um pouco sobre a campanha e chamar a atenção primeiro para um alerta de que estão acabando com nossos rios. Apesar, o Brasil é um país que tem 12% da água doce do planeta, no entanto,
Hoje nós já vivemos, por conta das mudanças climáticas, uma escassez hídrica, uma escassez de nossos rios e uma poluição dos nossos rios, né? Estima-se que hoje 500 milhões de habitantes no planeta já têm a sua qualidade de vida prejudicada pela falta de água. E desses 500 milhões, 86 milhões de pessoas já foram removidas de suas casas por conta de a construção de grandes obras de infraestrutura como hidrelétricas. E essa campanha, então, ela se coloca como de super importância para que a gente possa construir ferramentas que impeçam esse tipo de crime, o crime contra a natureza, o crime contra a qualidade de vida das pessoas. E essa campanha, ela só terá condições de trazer alguma perspectiva se ela for construída de forma conjunta e coletiva. Por isso, nós chamamos a população, de todos aqueles que de alguma forma já foram atingidos por impactos causados ao meio ambiente, que participem, que organizem. Nós realizamos uma roda de ressonância, uma roda de conversa, que trouxe bastantes sugestões e iniciativas para que possamos ampliar as vozes no Brasil e possamos, como a Fernanda falou, termos uma proposta de projeto de lei que possa garantir que essa ferramenta seja útil. Importante também dizer que agora, esse mês de agosto, recentemente, o presidente Bolsonaro foi denunciado, né, um comunicado denunciando o presidente Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional contra crimes contra a humanidade. E é importante que a gente, então, construa esse movimento para que a gente possa também fazer denúncias, né, e responsabilizar aqueles que detonam o meio ambiente por crimes de ecocídio. Passo a palavra agora para a liderança Pataxó Torrón, para que ele possa falar um pouco mais sobre o ecocídio que os povos indígenas têm vivido. Muxerran, Topetu Curtumeado, Torrão Pataxó, sou Torrão Pataxó, aqui na comunidade de Pataxó, de Pé do Monte, sou professor de cultura, da nossa língua Pataxó, Patiorran, e vejo que a luta pela vida, a luta pela sobrevivência da humanidade, né? Então acho que é muito importante as comunidades ribeirinhas, as comunidades tradicionais, as comunidades originárias, né, lutar, né, por essa preservação, né, porque é uma luta de preservação da mãe natureza. Então é uma luta de preservação da sobrevivência, né, de boa qualidade da humanidade, né, e para a humanidade. Então por isso vejo essa importância de todos nós, seres humanos, estar inseridos nessa campanha para o bem viver da humanidade. Obrigada, cacique. Aqui em Altamira, o Xingu Vivo também está participando da campanha. E um dos objetivos é colocar Belo Monte em evidência por crime de ecocídio. Outra pessoa que também está envolvida com a campanha é o nosso amigo Dan Baron, que é do país de Gales, mas vive há muitos anos em Marabá. Dan, depois que a gente lançou essa campanha do ecocídio aqui no Brasil, como a coisa vai continuar? Como está isso em nível nacional? Você pode falar para nós? Oi, Ana, e todos os ouvintes do Banzero. Após minha visita em 2016 para conhecer comunidades pescadoras sofrendo os impactos violentíssimos de Belo Monte, eu posso imaginar o significado dessa notícia. Gente, imagina advogados e advogadas, cientistas no mundo inteiro lutando para aprovar uma lei internacional que criminaliza ecocídio. Imagina, eles já chegaram a criar uma definição de lei simples, clara, possível praticar. Possível responsabilizar os criminosos destruindo nosso planeta. Mas, além disso, eles entendem que a Amazônia é o centro do mundo. O que acontece na Amazônia tem um impacto mundial. Eles imaginavam que demoraria 4 anos para aprovar essa lei no Tribunal Penal Internacional. Mas com tanta
tanta devastação, seca, incêndio, enchente acontecendo no mundo inteiro, esse processo está acelerando. Então, pensem sobre isso quando vocês estão sofrendo. O mundo está de olho. Tem solidariedade, tem uma nova arma, uma nova ferramenta de lei acontecendo que vai garantir que a natureza seja protegida. Então a gente resolveu falar desse assunto aqui no Banzeiro, pessoal, para mostrar que o povo da Volta Grande não está sozinho, não. A gente sabe que uma campanha é só parte da luta e da resistência. Mas não é bom saber que a gente não está sozinho nessa briga e que tem muita gente dedicada do nosso lado? E trouxe dragão de ferro pra comer muita madeira, e trouxe estilo gigante pra acabar com a capoeira. Fizeram logo um projeto sem ninguém testemunhar, pra o dragão cortar madeira e toda a mata derrubar. Se a floresta, meu amigo, tivesse pé pra andar, eu garanto, meu amigo, um perigo não tinha ficado lá. E por hoje vamos ficando por aqui, pessoal. O Banzeiro teve a apresentação do Tiago Leal e da Ana Laide Barbosa. E contamos com a participação muito especial da juíza Fernanda Mena, do Flávio Montiel, do Cacique Torró Pataxó e do Dan Barum. O roteiro é da Verena Glass e a edição do Rui Esposati. E só lembrando, pessoal, todos os banzeiros estão no canal do YouTube do Xingu Vivo, para quem quiser